Oi, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que aconteceu com a minha filha corriqueira, que eu acho que deve acontecer com várias pessoas. Eu sempre tive evidência desde criança, eu sempre falei, conversei com espíritos. Primeiro eles apareciam em luzes, depois em aura, né? E depois mais fisicamente. E a Paty, minha filha, chegou pra mim esses dias e falou: mãe, eu tô sentindo muita presença de espírito, e dá pra você falar pra eles não chegarem muito perto, que eu não curto muito, não é minha vibe. Eu não sou que nem você. Aí eu falei, primeira coisa, Patrícia, espíritos existem em todos os lugares. Qualquer lugar que você vai tem espíritos, tá? Eles têm medo de chuvas e de raio, depende da evolução dele, do processo que ele tá, ele pode se assustar. E se você não gosta, se você acha que eles estão te incomodando, chega e conversa. Você já experimentou conversar? Do que sair correndo? Mãe, eu não gosto de conversar com o espírito. Eu não tô nem aí com ele, não é o tipo de coisa que eu curto. Como se ela não fosse um espírito, ela só está reencarnada, né? Eu falei, Paty, o campo espiritual respeita muita gente. Se não é a tua vibe, e você tem uma mediunidade que provavelmente vai crescer, como a minha, não dá para você impedir o crescimento. É a mesma coisa que você querer impedir o teu crescimento, do teu cabelo crescer, de você ficar mais alta, né? A gente não dá para impedir. Dá para você lidar com isso. E isso é uma realidade normal de todo mundo. Todo mundo, aonde você vai, onde você não vai, tem espíritos em todos os lugares, gente. E espíritos nada mais é do que pessoas que nem você, que só não tem corpo. Agora, você já experimentou conversar com... Às vezes assusta, porque às vezes eles te chamam a atenção. Então eles abrem uma porta, eles mexem numa maçaneta, acendem uma luz, eles realmente estão fazendo alguma coisa para te chamar a atenção. Chega e dá um limite, fala, ó, você tá afim de passar uma mensagem, tá afim de me assustar? E acabou, gente, não precisa fazer esse drama imenso. Eu não tô falando de religião, eu tô falando que todos nós saímos do corpo toda noite que nós dormimos, nós temos viagens astrais. Eu vou falar muito sobre isso no meu programa. Voos xamânicos, né? E é muito bacana, isso faz parte da nossa natureza. Então não tem que ter medo de uma coisa que faz parte. Tenha medo de obsessor vivo, de ladrão, de assassino, isso tem que ter medo. Os espíritos não fazem mal. É que o seu medo... E às vezes eles podem abusar do seu medo para te manipular. Mas se você botar um freio, sim é sim, não é não, e rezar e orar, e chamar na chincha, sabe chamar na chincha? Que nem aquele obsessor vivo também que pode te encher o saco, você vai e bota na chincha. Gente, é a mesma coisa, só não tem corpo, depois você acostuma a ver, conversar. Às vezes quando aparece assim muito de relance, não tá, as pessoas tomam um susto, mas depois você conversa com a entidade e fala, ó, é o seguinte... Eu tô afim disso, e eu libero você até certo ponto, mas não. E se impõe. E pede ajuda aos espíritos de luz, que sempre estão nos orientando. A gente está sempre com anjos de guarda. Espíritos de luz, o grande espírito. O bem é sempre 1.000.000 de vezes maior do que espíritos, às vezes, sofredores, perdidos. Muitas vezes ele está precisando só se comunicar um pouco do teu ectoplasma. Eu vou conversar muito sobre isso, mas eu tô dizendo só uma coisa que aconteceu comigo e com minha filha e que ela, como ela tem evidência também desde pequena, ela só tem 20 anos, mas ela tem evidência desde pequena, e eu sei que assusta isso, depois se acostuma. E eu não quero que vocês tenham medo. Se alguma coisa estiver te incomodando, haja da mesma maneira que você age com a pessoa física. Fala que aquilo está te incomodando. Às vezes ele não sabe que te incomoda tal, ele só quer chamar a tua atenção. Tá? Pensa nisso que eu falei e se colocar, gente, em qualquer situação, em qualquer nível, é muito bacana. E eu sei que a sensibilidade, a abertura da mediunidade, existem vários tipos de abertura e eu sei que assusta. E você também tem dúvida se é da tua cabeça ou se não é. Geralmente eles dão provas muito fortes. O último que eu vi foi o Francisco Antônio, né? Eu realmente me assustei quando vi. E aí eu não sei porque eu fui no dentista trocar, eu botei aparelho, eu vou ter que usar o aparelho durante 4, 5 meses pra ficar numa boa. E ele ficou lá do lado do dentista me enchendo pra eu falar que eu tinha falado com ele. Eu falei, ai meu Deus, o homem vai achar que eu sou louca. Mas ele insistiu tanto que eu falei, ó, Fernando, desculpa. Eu vi um espírito ontem à noite e tal, chamava Francisco Antônio e tal, e contei o que aconteceu, o que ele falou e tal. Até me assustou. Eu já tô acostumada. Aí depois eu entendi, era o nome do pai dele. E talvez... Como eu tirei um pouco de sarro desse espírito, por outras coisas, né? Eu acho que ele quis provar pra mim, olha aí, tá vendo? Tem o mesmo nome do pai, tá vendo? Esse não é coisa da sua cabeça, sou eu. Eles sempre dão prova, gente.
Eles sempre dão. As primeiras vezes que eu vi, eu também me assustei. E eu sei que por isso que eu escrevi esse livro, Como se livrar das energias negativas. Porque é um livro escrito para as pessoas que têm a sensibilidade muito aberta. Como a Zíbia também começou falando uma outra língua, escrever, imagina o susto que ela tomou na casa dela. E o marido também não entendia nada. E eu fui chegar para o padre Manuel, padre Joaquim, aliás, que era o meu amigão, e falei tudo o que acontecia. As luzes que eu via, as vidências que eu via desde criança. Vai estudar sobre esse assunto. A Zíbia tem livros lindos, gente, que te conectam com esse astral. No lugar de você ter medo, pergunta, conversa, coloca como você faz com gente física, porque nada mais é do que gente física sem corpo material. É só isso, gente. E você quer fazer uma coisa? Quando você for dormir, pede para esses seres de luz te levarem para um lugar bem bonito. Dá essa permissão. Vai para uma viagem astral e aprende, porque eles podem te ensinar muita coisa dormindo. Todo dia, quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Algumas pessoas lembram ou não. E não tem nada a ver com religião. Isso é ser espiritual. Isso é um fenômeno natural. Tá? A física quântica até para provar. Tudo isso é energia, vibração. Não tenha medo de uma coisa que você é. Você só tem a parte física, mas você também é espírito. O cara tá te enchendo o saco, tá te assustando, dá uma bronca. Como eu dei com Francisco Antônio. Deve decorar esse nome. Pô, o cara fez maior barulho no meu quarto, tá dormindo, entendeu? Eu falei, qual que é a tua? Eu tomei um puta susto. Tudo bem. Você chama na chincha, que nem você chama uma pessoa viva. Depois você vai se acostumando, tá? Você que é mais sensitiva tá entendendo o que eu tô falando, sabe que eu não sou maluca. Ao contrário, eu tenho, talvez, e muita gente como eu, tem uma sensibilidade mais apurada, pronto, só isso. E não tem problema nenhum, tá? Falar sobre isso. Espírito, gente, existe em todos os lugares, tá bom? Espíritos bacanas, espíritos não tão bacanas, espíritos perdidos. Senta e conversa. Do que ficar com medo. Eu vejo esses noticiários americanos, aí você começa a ficar com medo mesmo, como se fosse uma coisa, nossa, do outro mundo. A médium pequenininha viu a luz. Ai, meu Deus do céu, todo mundo vai pra lá. Eles são que nem a gente, só não tem carne. Para com isso. Vê se o Chico fazia esse drama todo. Pegava, fotografava e aliviou o coração de tantas mães, de tanta gente. Conversa com eles, para. É o medo que faz ser teu maior obsessor, não são os espíritos, tá? E é isso que eu vou desmistificar muito na minha vida, porque como vidente, como médium, desde pequenininha, e como eu sempre trabalhei com esses espíritos, principalmente os obsessores, eu vou desmistificar isso, se Deus quiser, com a ajuda do grande espírito. Beijo, pensa no que eu falei.